Pessoal, aqui nós vamos apresentar a simulação do nosso retificador controlado de meia onda. Aqui nós temos o nosso circuito, a nossa fonte e a sua medição, né? O nosso SCR e a nossa carga. Como eu falei, nós precisamos de um pulso para que ele possa conduzir. Esse aqui é o sinal do nosso pulso. Como é que ele funciona? Aqui eu coloco esse pulso em 60 Hz para ele ter a mesma frequência do meu sinal. Por que isso? Para que eu possa, quando escolher tipo 90 graus, o 90 graus do meu pulso ser exatamente 90 graus da minha senoide. Então esse pulso ele precisa ter a mesma frequência da minha senoide. E aqui, esse gerador de pulsos, eu vou dizer que eu vou ter dois pontos. O que são esses dois pontos? Eu vou ter que marcar o ponto de subida, né, e o ponto de descida. Então eu vou marcar esses dois pontos. Então aqui eu coloquei, por exemplo, 90 graus. Então 90 graus ele vai subir, vai marcar justamente a posição onde eu quero dar o meu pulso, e 95 graus ele vai descer, porque eu posso tanto deixar esse 90 constante, como eu posso apenas dar um pulso e voltar aqui. Esse estímulo é o suficiente para o meu retificador conduzir. Então nesse caso aqui vamos fazer essa primeira simulação. O que é que nós vamos ter aqui? De vermelho nós temos a nossa curva, né? Em vermelho nós temos a nossa tensão de entrada, a nosso VS. Aqui em azul nós vamos ter a nossa tensão de saída, né? O meu V0. E aqui em preto eu vou ter a tensão no meu SCR. Observe que de 0 até 90 graus o meu SCR não conduz. A tensão na minha carga é 0. Se meu SCR não conduz, ele está bloqueado. Então observe que o meu SCR ele tem uma tensão positiva, porque ele está bloqueado, ele não está conduzindo. Em 90 graus, quando eu dou o meu pulso, então é justamente quando o meu SCR passa a conduzir. Ou seja, a tensão dele vai para 0, porque se ele passou a conduzir, a tensão dele é nula. Ele permanece nessa característica durante todo o semiciclo negativo, entrou no semiciclo positivo, só lá em 90 que ele vai passar a conduzir, né? Aqui nós temos a nossa seção de carga, em azul, né? O mesmo desse formato aqui, e a nossa corrente. Observe que nossa carga é resistível. Quando a minha corrente, quando a minha tensão passa, quando o meu SR passa a conduzir, então eu tenho justamente a manutenção da minha corrente. Quando a tensão zero, a corrente zero junto, porque eu tenho uma carga RL. Então assim é o funcionamento do nosso retificador. Aqui eu vou mudar, por exemplo, o ângulo de operação. Vou colocar 30 graus. Então, ele vai subir em 30, descer em 35. Esse é meu pulso entre 30 e 35 graus. Estou dando um pulso de 5 graus. Então, quando a gente for simular, ó, aqui em 30 graus, vai passar a conduzir. E aí eu tenho exatamente esse formato de onda. Quanto mais próximo de zero, eu vou ter o meu sinal próximo do nosso retificador não controlado. Se eu colocar 120 graus, então ele vai de 120 até 125. Então vamos simular, só vai conduzir durante essa parte aqui. E agora, e se eu colocar a nossa carga RL? A nossa carga RL, além do nosso alfa aqui, eu vou ter o nosso beta, que é justamente o momento em que o meu diodo bloqueia, né? Então, se você for observar, deixa eu colocar aqui 90 para ficar maior ali o formato da onda. Se a gente for observar, esse momento aqui em que o meu SCR consegue conduzir é justamente quando a minha corrente zera. Observe que a minha corrente começa a crescer. Quando eu tenho uma passagem pelo zero, que é esse ponto aqui, onde eu tenho uma manutenção de corrente, mas o meu SCR só vai parar de conduzir quando a minha corrente for nula no meu SCR. Então ele continua conduzindo aqui mesmo que seja no semiciclo negativo. Se nós aumentarmos esse indutor, esse ângulo beta vai ficando cada vez maior. E observe lá que, deixa eu diminuir aqui, para a gente visualizar, que a minha tensão só vai bloquear justamente quando a minha corrente se anula. Tá certo? Então esse é o funcionamento do nosso retificador controlado.